Boa noite. Hoje a nossa live será com a Yara Machini, que é psicóloga, certificada em parentalidade consciente. E o nosso tema é como transformar o seu ambiente familiar. Para quem está vendo aqui pelo IGTV ou pelo YouTube, vocês podem ir passar um pouquinho, que agora a gente vai cumprimentar a nossa audiência e eu vou aguardar a Yara chegar também. Ei, Vanessa, tudo bem? Esperar que a Yara chegar para a gente iniciar. A nossa live de hoje. Ajuda a gente a compartilhar aí, Vanessa, para as pessoas virem assistir, não é mesmo? E participar. Hoje a minha convidada é a Yara. Adoro a Yara. Pessoa linda. Tem um carisma muito grande. E Camila, Thalita. Boa noite. Nós vamos falar hoje, né, de como transformar o seu ambiente familiar. Hoje a minha convidada é Yara Machini, não sei se vocês conhecem, ela é bem famosa pelo Livroterapia. Daqui a pouco ela entra aqui com a gente, vou esperar ela chegar. Me conta aí, como é que vocês estão esses dias? Eu dei uma sumidinha, né, por aqui, tô bem cansada essa semana, tive umas cólicas de rins. E tava com algumas pedrinhas, fiquei mais quietinha, mais desanimada. Aí eu falei, vou dar um tempinho, né? Dar uma pausa, porque a pausa é necessário, né? A gente conhecer as nossas necessidades. A gente ensina isso tanto para os nossos filhos, né? Então é importante que a gente também olhe para nós, né? E possamos pausar quando necessário. Camila, boa noite. O pessoal só tá passando por aqui, né? Sexta-feira, né, gente? Final de semana, acho que ninguém tá muito afim de live hoje, não. Tá todo mundo já querendo curtir, final de semana, não quer mais pensar. Como é que tá aí? Já tá em clima de final de semana? Ei, Yara! A senhora tá chegando. Fernanda, boa noite. Tá aguardando aqui você entrar, Yara. Entrou. Sim. Boa noite. Boa noite. Deixa eu pôr uma luz mais próxima aqui, que tá escuro. Tudo bem com você, Bruna? Tudo bem com você? Até que enfim deu certo, né? A gente encontrar. Tava doida para você falar para o meu público, para as mamães, sobre parentalidade, trazer todo esse jeito seu lindo, trazer esse conceito de forma tão gostosa de escutar. Deixa eu acender só mais uma luz, que eu acho que tá muito escuro. Olha, pode ir lá. Tá bom. Pronto. Acho que agora vai melhorar. O prazer é meu, viu, Bruna, de estar aqui. A gente passou quase, né? Estamos quase fazendo um ano na mentoria de parentalidade consciente, muitas trocas. Isso mesmo, muito gostoso participar. Yara, eu queria que você apresentasse, né? Porque vai ficar gravada a live e aí, para o pessoal te conhecer, saber quem você é. Claro. Bom, então meu nome é Yara Mastini. Eu sou psicóloga e neuropsicóloga também, mas atendo sempre criança, adolescentes e faço também a psicoeducação parental, né? Que eu acho que é muito tema que a gente traz
onde a gente pode utilizar diversas frentes, né, para acolher. Não sei se é o meu, não sei se foi da Yara, gente. Ai, pausou. Não sei se foi o meu ou se foi o seu. Você não ouviu o que eu falei? Não? Não, Verdade? não. Então Você fala de falou novo. que você é psicóloga, né? E depois pausou. Ah, tá. Hoje a internet está um pouco instável aqui. Vamos ver se eu falo É, um pouquinho. Então, sou neuropsicóloga e psicóloga infanto-juvenil. Atendo crianças, adolescentes e também faço a psicoeducação parental, que é o tema da nossa live aqui, né? Qual sim. a proposta, como a gente pode olhar para esses pais, como nós, pais, podemos nos beneficiar, né, dessa orientação parental, que Uhum. pode ser disciplina positiva, pode ser parentalidade consciente, pode ser, né, parentalidade positiva, enfim, a gente precisa procurar um caminho que acolhe você, mas que seja congruente com os seus pensamentos. Sim, faz todo sentido, né? E aí o tema da live que eu coloquei é como transformar seu ambiente familiar, né? E é pensando justamente nisso, como que a gente pode transformar o nosso ambiente familiar através dessa psicoeducação, né? Que eu acredito muito que parte de nós, né? Começa em nós, não é? Sim, Essa com certeza. psicoeducação. Porque, na verdade, assim, os pais, eles têm um objetivo, né? Que é educar os filhos, ensinar os filhos. Então, muitas vezes, alguns pais falam assim, ah, vai pro castigo, vai pensar, né? Quebrou alguma coisa, deu um ataque de birra, jogou o vaso da mãe no chão, quebrou o iPad, trincou não sei o que lá, e aí a gente simplesmente fala, vai pensar? Mas como a gente Uhum. ensina, né? Qual seria uma abordagem acolhedora de um pai e uma mãe? Como eu posso ensinar o meu filho a lidar com a raiva, né? A administrar esse ataque de fúria que ele teve ali no momento e quebrou o iPad, quebrou isso. Se você fala, vai para o Sim. quarto pensar, a gente não está trazendo repertório para a criança aprender. Então, acho que uma Uhum. visão principal é nós pais somos responsáveis por educar, por passar essa aprendizagem para os filhos. E como a gente pode passar essa aprendizagem? Primeiro ponto, que eu até trouxe aqui um livro para mostrar para vocês, Ah, né? Que é o primeiro capítulo, que ele sempre fala, você pode até ler os capítulos aleatoriamente, né, do livro da Mamãe Coach, mas o hum, primeiro capítulo é Eu sou o exemplo número 1 para o meu filho. Então, não adianta eu falar uma coisa e agir de forma diferente, né? Eu preciso sim. dessa coerência e eu preciso também entender que o meu comportamento está sendo exemplo para o meu filho, tanto na parte de desenvolvimento infantil, onde ele aprende pelos neurônios espelhos, pelo que ele está vendo, ele vai imitando desde Uhum. pequenininho, né? Como pelo meu linguajar, pelo que eu falo e o que eu faço, se tem congruência ou não, né, aqueles comandos que a gente dá como pai. Sim, isso é super importante, né? Para ampliar o repertório emocional da criança, eu também preciso ampliar o meu repertório, não é mesmo? Isso, exatamente. Olha só que legal, o Eduardo entrou aqui, o Eduardo é o dono, Ah, né, dessa editora aqui. da Na verdade, esse editora. selo é um selo que com a Escritori, né, e a Literary Books, eles fizeram um selo de Filhos Melhores para o Mundo. Então, são Hum, livros que contêm esse selo, são livros que auxiliam, né, na parentalidade. Esse aqui, eu não sei se você conhece a história desse livro, Bruna. a história dele não, eu sei que você traduziu, não é isso? Não, as pessoas acham que eu traduzi, mas não fui eu que Eu traduzi. achei que. Vou Ah, contar a história verdadeira. Esse é o livro, né? O primeiro livro que eu achei, que é o The Mommy Coaching, que ele é em inglês, porque a autora é a Lorraine Thomas e ela mora na Inglaterra, né? Então, uhum, quando eu tive os primeiros contatos com ela, assim, por e-mail até, ela me mandou esse livro. Foi um presente dela que ela mandou para mim lá da Inglaterra por correio, né? E aí eu fiquei encantada com aquela atitude, a forma como a gente estava trocando uma mensagem. E nós conseguimos
organizar um workshop em que ela trouxe para o Brasil de coaching parental, né? Isso em 2017, a gente falou muito em 2016, 2016 para 2017 que aconteceu, né? Acho que ela veio para cá até foi 2016, foi a primeira vez que ela veio para o Brasil. E esse livro sempre foi a minha paixão, porque ele é um livro muito prático. Então, ele é cheio de atividades. Sim. Cada capítulo tem 9 atividades, que é muito o que a gente vai falar hoje, para promover essa harmonia familiar, para eu ser a mãe que eu desejo ser. E aí, eu até achei quando eu fui fazer uma outra formação em Portugal, um pouquinho antes, lá também tinha como ser uma supermama. E aí tem na Espanha, tem na China, tem nos Estados Unidos e não tinha nenhum na América do Sul, né? E é um livro que ele vendeu demais. Então, ele realmente é muito lindo e muito gostoso, muito fácil de você utilizar. E aí, quando ela veio para cá, a gente acabou fazendo essa parceria. Eu me tornei a trainer dela no Brasil e a gente tem uma parceria além de trabalho, que é um amor mesmo, uma pelo outro, né? Pela outra. E ela participou do filme Divertidamente, então ela tem todo um know-how lá na Europa que a gente conseguiu trazer para o Brasil e quem conheceu ficou encantada. Muitas pessoas conheceram agora em novembro, onde ela foi palestrante internacional também, né, do Congresso da Canguru, né, um Congresso Internacional de Educação Parental. E aí nós trouxemos então para o Brasil. Eu fiz a adaptação, porque era um livro. Então é por isso. Ele era um livro que ele tinha mais que 15 anos. Uma época onde os pais não tinham muita dificuldade de eletrônico, utilização de tablet. Algumas coisas mudaram. Então, a gente adaptou junto com a Lorraine. As figuras são muito semelhantes, mas um pouquinho diferente, né? São outras crianças, tem alguns pacientes queridos aqui dentro. E aí a gente fez um outro aqui no Brasil também. E esse já tem, né, para vender aqui. Então, acho que essa é a mensagem, né? A gente tem ferramentas para poder trazer uma harmonia familiar. Então, vou falar um pouquinho dessas ferramentas, assim, qual ferramenta que a gente pode trazer, né? Como que a gente pode estar traduzindo essas ferramentas, né, em atitudes, em comunicação, que é tão importante, né, Yara, para essa parentalidade, não é mesmo? Sim. Então, o passo número 1 é pensar que você mesmo é exemplo para o seu filho. Como exemplo para o seu filho, você tem que observar, né, fazer uma auto-observação. O que eu tenho falado tem congruência, né? Eu sou uma mãe que fala, não grita, gritando, né? Muitas vezes a gente não percebe. O auto-olhar é peça número 1, é fundamental para a gente conseguir essa harmonia familiar, né? E aí a gente vai percebendo, quando a gente tem esse auto-olhar, a gente vai percebendo também as nossas necessidades. Na parentalidade consciente, a gente entende que por trás de um comportamento sempre tem uma necessidade. Tanto da criança quanto da mãe também. A gente tem essa necessidade, né? E aí, quando a gente começa a observar, a gente começa a agir com mais coerência, a questionar alguns valores, a se abrir para o outro, né? É importante ter uma escuta ativa. Será que realmente eu estou escutando o meu filho? Será que eu estou promovendo um comportamento inadequado ou estou fazendo com que esse comportamento seja cessado ou não? Tem um livro que eu trouxe aqui também, ele é um livro infantil. Mas eu adoro. Eu tô nessa pegada de livro infantil para utilizar com os pais, devido a esse, né, o livro terapia. Eu não consegui entrar na livroterapia agora. Passei da data, não vi. Vou ter que ficar para a próxima. Mas se você quiser, você me fala, porque Dá tempo. ele dura 1 ano, né? A Então tá. interação. Então, Eu quero entrar. Depois a gente conversa. Mas esse aqui, ele é um livro que eu utilizo nessas sessões de psicoeducação com os pais, né? Por quê? Porque era um garoto que chovia. Então, e é muito legal. Eu vou ler só o primeiro aqui para vocês, né, entenderem que não era chuva, chuvisco, era trovão, trovoada, era aquelas birras enormes, né? Então, ó, toda a casa tremia, o chão até balançava, raios por toda a cozinha, sempre que tinha salada. A empregada saía correndo, a mãe também chamuscada. O menino chovendo, chovendo, pedindo macarronada. O pai imitava o macaco, a mãe dançava na pia.
tudo isso por medo da chuva, para ver se o menino comia. E todo dia era assim, uma chuvarada sem fim. Por qualquer coisinha, o menino relampeava, né? Então, assim, quando você ouve, vê esse livro, ele não queria salada. Ele queria Uhum. macarronada. Mas Macarronada. quando ele chovia muito bravo, vinha o quê? A macarronada. Então, sem perceber, esses pais estavam, né, validando um comportamento. Se você apresentar essa chuva, chuvisco, chuvarada, você ganha a Sim. sua macarronada. E cada dia foi Uhum. ficando pior. E isso também passou para outros momentos lá na escola, onde se acontecia alguma coisa no futebol, eles já também choravam, as outras crianças também brincavam, né? Até que Uhum. eles um dia falaram, não, chega, vamos fazer, né, um plano e a família se teve uma comunicação efetiva que a gente pode trazer, por exemplo, na disciplina positiva, uma reunião de família, onde eu Sim. alinhei os pontos, que é uma ferramenta coerente, né? Da educação parental. E aí eles Resolução de decidiram problemas. resolução de problemas. Eles decidiram usar boias. A resolução do problema era usar boia. Então, e também colocaram um para-raio, porque o para-raio, ele doía quando chegava o raio. Mas como tinha o para-raio, ele gritava, gritava, mas não surtia efeito. Eles estavam todos de boia e eles começaram até a brincar, que eram sapos, que queriam, sabe? Cada dia eles estavam cada vez mais Uhum. tirando algo positivo da dificuldade, né? Porque a birra da criança, muitos pais falam, eles estão testando. Na verdade, Sim. eles estão construindo o seu limite. Eles não sabem até onde pode ir ou não. O Uhum. limite é de cada um. Então, eu falo que o limite é do pai e da mãe, não da criança. Cada um tem que olhar para si e falar até que momento eu me aguento, né? O que eu quero? Qual é o meu limite? Meu limite é uma criança não deve bater em mim. Eu não aceito que a minha filha bata no meu rosto. Eu tenho que conter e falar isso não. Isso Uhum. a mãe não aceita, isso eu não quero, né? Se eu expresso com clareza o meu limite, eu consigo ter coerência com o que eu falo. Eu tenho uma Sim. comunicação mais efetiva. Agora, se eu não olho para o meu limite, um dia ela vai e eu vou lá e deixo. Outro dia eu seguro. Aí outro dia ela vai duas vezes porque eu deixei aquela primeira. Eu não Uhum. passo um comando coerente para a criança. Eu, como pai e mãe, tenho que ensinar e passar esses valores, esses comandos coerentes, né? E as crianças também vão construindo os seus limites. Então, se um dia bater uma vez, mas um dia dois, meu pai pode deixar, então eles vão, não é que eles estão testando a nossa paciência, né? Mas a birra vem de um descontrole emocional, onde Uhum. muitas vezes a criança não tem idade suficiente para gerenciar suas próprias emoções, elas precisam desse direcionamento e aos poucos eles vão construindo essa visão deles, aos poucos, por tentativa e erro, né? Então, por isso é tão importante a gente realmente adequar para não ficar, né, sem um final. Então, no fim, ele acaba se alimentando, ele aprendeu que tinha que se alimentar, comer coisas saudáveis, que era importante para a família, e virou moda. Todos os outros pais também acabaram usando boia, que eu acho que é o que está acontecendo muito hoje, né? Dos pais ampliarem o seu olhar para conseguir Sim. ajuda. Tem muitas oportunidades, muitas educadoras parentais que podem, né, auxiliar outros profissionais. Eu tenho uma grande amiga que ela é pediatra e ela também fez a educação parental para poder Uhum. falar de forma Auxiliar. com, né, os pacientes, com a família, que é a doutora Sim. Marcela. Então, é importante esse olhar acolhedor, porque hoje não é mais a mesma educação do que antes, né, Bruna? Até a Lisandra colocou aqui, né? Fomos educados na maternidade instintiva, né? Mas ela pode ser construída. Ela Isso. pergunta, né? Ela fala, ela Ela pode ser vai, construída. ela vai se construindo sempre. Então, Sempre, né? tem mães que idealizam né, uma maternidade, aí vem um filho que a mãe ainda fica, tem mães que têm medo. Ai, meu Deus, não vou mais dormir, vou ter que acordar à noite. Aí vem uma criança que dorme a noite inteira, que é super, né, mais passiva. E tem outras que são super agitados. Então, depende muito da sua expectativa, da sua Uhum. personalidade. Eu gosto muito de falar que uma criança, ela
é a junção de várias massinhas, né? Tem até uma técnica dessa na livroterapia. Então, a mamãe é uma massinha, o papai é outra massinha e a criança é outra massinha. Que tem um pedacinho da massinha da mamãe, um pedacinho da massinha do papai, mas um pedacinho da massinha dela, porque por mais que tenha carga genética, ela também tem ali a personalidade dela e a massinha do meio que ela está inserida, né? Então, a gente precisa olhar sempre como um olhar assim, biopsicossocial, como um todo, o desenvolvimento da personalidade, né? Tem a ver com a genética, com o ambiente, com a interação, com os comportamentos que são reforçados ou não. E é interessante você falar nisso, né? Porque eu estava falando essa semana falei muito sobre a obediência, né? A desobediência, aliás, semana passada, eu fiz um curso sobre desobediência. E aí eu coloquei a pirâmide, e no último, né, eu coloquei a desobediência, né? E a criança. Por quê? É isso que você falou, né? O desenvolvimento, o ambiente, o comportamento. Então, a gente vai nessa cadeia, né? E lá em cima está a criança e o comportamento, não é? Então, a gente tem que olhar para todas essas necessidades antes de chegar nesse comportamento, antes de chegar na criança, né? Porque acaba que a criança é o resultado de todo esse conjunto, né, Yara? A construção, né, tanto da personalidade quanto do comportamento, da comunicação dessa criança, vai estar intimamente relacionada a tudo isso, né? E quando a gente fala em ambiente, principalmente agora nas escolas, né, que a gente está tendo essa questão online, a gente tem muitas dúvidas também sobre isso. Eu sempre falo, a escola também é um ambiente. Então, é importante que a gente escolha, né, o ambiente que essa criança vai estar inserida. Na escola, quais amigos, quais as famílias você quer relacionar, né? Quais valores têm a ver com os seus, com os valores familiares que você deseja para o seu filho. Porque tem que ter uma coerência, não é mesmo? Exatamente. Então, acho que quando tem dúvida, né? Ai, não sei qual escola, tô com uma dúvida. Procura outra, faça visita. As crianças passam mais tempo, não agora nesse momento tão atípico que a gente está passando, Sim. né? Mas normalmente a criança passa mais tempo na escola do que em casa. Então lá ela tem todo o aprendizado. Então a gente precisa colocar numa escola que fale a mesma língua, que a gente auxilia, que a gente acredita, né? Ter esse contato com a escola. E eu acho que o contato com a escola é tão fundamental que na psicoterapia, né, no meu trabalho, quando eu atendo uma criança, eu procuro fazer a visita na escola, né, para trabalhar de uma forma que a gente fala que é o tripé. A família, né, a escola, o profissional e a criança tem que estar no meio e esses três têm que estar aqui, suportando essa criança. Se eu tenho isso daqui, ela não está tendo esse suporte se eu não tenho uma comunicação, um entendimento. Pode ser que muitas coisas que aconteçam na escola, que a professora, a coordenadora traga, ajude, né, os pais ou o profissional a orientar. E o que a profissional também traz para a escola, né, trabalha de uma forma em sintonia. Hoje eu tive uma reunião com uma escola que eu adoro, aqui de São Paulo. É uma escola que a primeira vez que eu fui visitar, eu fui para realizar uma avaliação neuropsicológica de uma criança. Então, eu fiz uma visita qualitativa, né? Sem a criança me conhecer, né? Isso tem para fazer a avaliação, senão acaba tendo um viés. Ela já te conhece porque ela muda o comportamento. E aí, depois, no final dessa observação, quando a gente estava retornando para a sala, começou uma chuva. E eu vi muitas crianças tomando chuva. E eu falei assim, nossa, eles estão tomando chuva? E a criança falou assim, sim, aqui tem o dia da chuva, tia Yara, né? Eles estavam falando, eu já tinha sido apresentada como um dia que ia passar um tempinho ali com eles. E eles falaram, tem o dia da chuva. Então eles colocaram, tem a roupa própria, não é todo mundo que pode, a turminha dele aquele dia não podia, mas uma outra turminha trouxe a roupa para o dia da chuva. E se não tem chuva, a escola às vezes faz banho de mangueira. Né? Eu falei, nossa, como isso é importante para trabalhar sistema sensorial, né? Onde eu estou colocando a criança ali para sentir o cheiro da chuva, para pisar naquele terreno onde está sendo molhado, para, né, sentir a gota, a água. Isso é tão importante para esse desenvolvimento. E aí, hoje, nessa reunião, né, ela falou coisas que
precisava. E eu falei, olha, seria importante a gente trabalhar nessa socialização dessa maneira, porque eu trouxe um outro olhar que casou com a escola. Então, acho que isso é muito bem-vindo quando a gente tem, né, nesse acompanhamento da criança de uma forma mais global, olhando sempre para esse ambiente como escola, família, os profissionais, né? E isso só é possível, é o que você falou, se a gente tem, né, um autoconhecimento, se a gente consegue olhar para as nossas necessidades, né? Porque se a gente não olha para as nossas necessidades, como é que a gente vai conseguir olhar para as necessidades da criança, não é? Sim. Assim, parece que quando a gente fala, é simples, né, Yara? Mas é algo muito profundo, não é? E, assim, é difícil a gente também olhar para a gente, olhar para esse interno, né? Porque a palavra autoconhecimento é uma palavra, assim, todo mundo usa, né? Um clichê. Mas quando a gente aprofunda nisso, né? Nesse autoconhecimento, o que é isso? Que necessidade é essa, né? Eu até falei no início, assim, da live, na hora que você ainda não tinha entrado, que essa semana eu não apareci muito por aqui, eu fiquei mais quietinha. Todo dia de manhã eu faço um encontro, né, aqui no Instagram. Essa semana eu não fiz, eu avisei pro pessoal que eu não ia fazer. Mas é porque eu olhei para as minhas necessidades, eu olhei para mim, eu não estava bem de saúde, não estava me sentindo bem. E eu falei, eu preciso me permitir ficar quietinha, né? Eu preciso me dar essa permissão. Então, eu me dei essa permissão. Eu olhei para a minha necessidade, né? Porque eu poderia simplesmente passar por cima disso e, né, não conseguir dar conta das coisas, né? Não dar conta do que é necessário ali, principalmente para a educação de uma criança. Não é mesmo? Para mim, só o finalzinho deu uma travadinha. E que eu falei assim, que eu poderia simplesmente passar por cima desse sentimento, dessa necessidade que eu estava tendo, não olhar para isso e não dar conta, né, de estar no dia a dia, na educação com a criança, com o meu filho, de ter a paciência, de ter esse controle, de ser exemplo, de ter essa comunicação coerente, né? Porque eu só consigo ter essa comunicação coerente se eu consigo olhar para mim, porque se eu não conseguir olhar para mim, eu não vou ter uma comunicação coerente, eu vou estar sendo incoerente, né? Inclusive com as minhas necessidades. É isso mesmo, a gente precisa, né, olhar, acolher, porque esse auto-olhar vai te ajudar no caminhar com a sua criança, com o seu filho e com a sua família, né? Porque a gente tem vários papéis dentro da família, papel como mãe, como esposa, como a profissional que pertence àquela família, como filha do meu pai, né, filha da minha mãe. Então a gente tem que ir acolhendo os papéis e ajustando esses papéis de uma forma equilibrada. Teve a primeira aula que você deu, né, da nossa mentoria, da parentalidade, você falou disso, assim, a gente é muito treinada para o externo, né, para olhar para o outro. E como que a psicoeducação, através dos livros, ajuda a gente a olhar para a gente de forma mais leve, não é? Assim, você tem um toquezinho ali, através do livro, através da história, e você se percebe. E aí você trouxe os exemplos, né? Assim, às vezes você xinga a filha porque tá bagunçada, porque a gaveta tá aberta, e de repente você olha pro seu quarto também, você deixa a gaveta aberta, não é assim? Você xinga o marido de deixar as coisas no chão, de repente suas coisas estão tudo ali no chão. E aí, porque é isso que você trouxe, né? É muito mais fácil a gente olhar para o outro, ver as dificuldades, ou ver aquilo que te incomoda no outro, do que voltar esse olhar para a gente e perceber, né? Como que a gente pode resolver, como que a gente pode modificar. A coisa linda, quando a gente dá uma aula, ó, gente, tem uns 11 meses e ela lembra de tudo. Esse é o maior orgulho para alguém que ministra uma aula. Mas é isso mesmo, Bruna, e tem uma explicação, né? Uma explicação na neurociência. Porque a gente, desde muito tempo atrás, nós estamos sempre em alerta para poder ali dar um jeito de proteger a sua espécie, o ataque, né? A gente tinha que estar em alerta. Então, uma coisa até interessante é, se o seu filho está dormindo e você precisa pegar alguma coisa no quarto dele, se você entrar rastejando no chão, como se fosse aquele ataque, assim, sabe? Ele acorda. Mesmo dormindo, o nosso cérebro consegue perceber
quando tem uma situação de perigo, né? Ele vai, se você for rastejando, é a maior possibilidade, oportunidade do outro acordar, né? Se o marido chega tarde, a mulher trabalhou até tarde, vai para a cama, não quer que ele perceba, vá normal, porque aí ele não vai acordar. Entra, vai em pé e senta. Se você for muito devagarzinho, o cérebro pode entender que é um ataque e aí você acorda. Por quê? Porque a gente está preparada para olhar para o outro. E isso acabou sendo cultural. Quando a gente pergunta aqui, né, para quem está aqui com a gente, o que vocês desejam para o filho de vocês? Aí vai começar a vir uma mensagem: felicidade, quero que ele brinque muito, quero, né? Vamos fazer um teste para ver quem está aqui. O que vocês desejam para o filho de vocês, né? Pelo menos pense. A gente traz rápido. A gente sabe o que deseja para o filho. É difícil pensar. Normalmente vem rápido, né? E assim, em 2 minutos, não, quero que minha filha termine a faculdade, que ela seja uma profissional, né, feliz na profissão dela, quero que ela seja independente. A gente sabe o que quer para o filho, né? Como você quer que a sua filha, Yara, esteja daqui 5 anos? Ah, ela vai estar no último ano se formando, né, na medicina. Eu quero que ela consiga entrar numa residência, que ela já tenha uma escolha, isso e aquilo, enfim. E o que você quer para você, Yara, daqui 5 anos? A gente tem que pensar, né? O que será que eu quero para mim? Será que eu quero estar na clínica? Quero talvez estar dando aula? Será que eu quero que o meu consultório seja exatamente como ele é hoje? Ou trabalhar em uma equipe maior, né? Com pessoas fora de São Paulo, que já está acontecendo, tem equipes pelo Brasil, enfim. A gente não sabe muito bem. Eu Yara, tenho que pensar, conscientizar, escrever para colocar meus planos e fazer meu planejamento. Planejar pelo outro é muito mais fácil, porque a gente é treinada a observar o outro e não a si mesmo. Por isso que o autoconhecimento, ele não é fácil. Sim, porque envolve esse treino, né? E não só esse treino, né? Envolve esse olhar, né? Esse olhar interno, E né? tem muitas ferramentas para isso, né? A gente tem, né, o próprio livro da Mamãe Coach pode te auxiliar nesse autoconhecimento. A partir do momento que você vai lá, vamos supor que você quer, né, trabalhar a sua calma, né? Deixa eu pegar aqui o capítulo para a gente poder trazer um exemplo. Sou Mamãe Calma, que é o 3º capítulo, a página 38, né? Então, ele vai trazer o que é uma mãe calma, o que a gente, né, espera. E aí, depois a gente tem algumas reflexões e a gente tem, né, uma enquete aqui, onde a gente aprende a olhar para a gente. Por exemplo, né, sinais, assuma o seu controle. Os pais também fazem birra, sinais de birra. Eu senti sinais físicos de tensão quando eu estava no momento ali de dificuldade. Eu quis chutar, eu pulei, eu fiz alguma coisa diferente de tensão no corpo. Eu gritei para conseguir o que eu queria. Para, filho! É assim, vai tomar banho e pronto, né? Eu disse coisas que geralmente não teria dito se eu tivesse calma. Será que eu falei coisas que, né, atrapalharam, foram mais abusivas ali? Se eu tivesse uma calma, não teria falado isso, né? E aí você vai vendo todas essas situações, depois vê a pontuação. Então você consegue ver realmente que às vezes você tá ali. Eu tô me descontrolando e eu não percebi que eu tô sendo esse exemplo. Eu posso trabalhar melhor a minha calma, né? Eu posso fazer uma pausa, eu posso reconhecer, né, a minha criança interior. Eu posso ter 10 minutos para mim, para um autocuidado, para me sentir valorizada, com um banho relaxante, com uma caminhada, né? Olhando, assistindo, não, agora é a minha novelinha, agora é a minha série, é o meu momento. E mostrar para as crianças que isso é importante, que eles também vão precisar de um momento deles depois, né? Sim. Tem uma mãe que ela até mandou uma pergunta, né? Ela sempre fala, você falou um pouco disso da birra, né? Mas ela fala assim sobre comportamentos em geral. Quando ela fala para a criança, né, para não fazer alguma coisa, a criança olha para ela, às vezes dá uma risadinha, assim, um ar meio de crítica. E aí a dúvida dela era se essa criança poderia ter sinais de uma criança com transtorno desafiador, opositor, ou, né, de alguma... Ela tem 3 aninhos, essa criança, um menino.
Porque a criança já olha e já sabe, né? Sabe que a mãe vai ter aquela reação, ou sabe que a mãe vai, né, agir daquela forma e olha, dá aquela risadinha, olha com um olhar crítico, ou sai correndo, ou fala, por exemplo, às vezes a mãe faz alguma coisa, se machuca, e ela fala, gostei que você se machucou, sabe? E aí, e ela trouxe essa pergunta, assim, será que isso não é de propósito mesmo? Será que ele não está desenvolvendo uma personalidade, né, desafiante? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu conversei um pouco com ela e eu falei, não, a gente vai abordar isso, vou pedir para a Yara falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que ela vai poder nos auxiliar também. Sim, o transtorno opositor desafiador, ele pode acontecer na criança desde pequenininha. Eu já atendi no consultório um que tinha 3 anos, né? Mas o que acontece? Não tem uma discriminação pessoal. Então, teria que ter um comportamento de oposição mesmo, clara, com várias pessoas, não só com a mãe, né? Muitas vezes a mãe vai lá assim, vamos vestir a roupa, a criança dá risada, sai correndo, fica pelado na sala, fica dançando. Não é porque ela está sendo opositora, é porque ela pode estar nesse momento ganhando atenção. Ela pode estar achando aquele muito engraçado, todo mundo correndo atrás dela, ela dando risada lá, né? Pode ser que ela ouça esse vocabulário na casa, tipo, não, a risada pode ser também que, sem perceber, a mãe possa ter ou não esse comportamento. Ah, tá vendo? Tomou banho. Eu te falei que tinha que ser assim. Porque a criança aprende muito também por repetição. Mas pode ser também que seja, né, um transtorno opositor, que aí quem faz um diagnóstico é sempre, né, uma equipe médica. Então, seria importante passar nesse... Eu acho que é o seguinte, sabe, Bruna? Acendeu aquela luzinha. Tô vendo alguma coisa de estranha. Não tô seguro com isso, né? Acendeu essa luzinha, vai atrás. Procura ajuda para o seu filho. Intuição de mãe, quem me conhece sabe que eu falo isso há 5, 10 anos. Não deve Não ser negligenciada. né? Não pode Isso ser mesmo. negligenciada. Intuição de mãe tem que ser acolhida, tem que ser olhada, né? A gente não sabe explicar. Eu não sei explicar. Várias vezes eu acordei 3, 4 horas da manhã e falava assim, meu Deus, eu acho que a minha filha está sentindo frio. Eu levantava, chegava no quarto dela e o cobertor estava no chão e ela geladinha lá na cama. Eu não sei como a gente consegue acordar. Não, nunca vi uma explicação científica, mas a gente tem algo especial entre mãe e filho, que a gente, né? Alguns pais também são muito sensitivos. Eu acho só que a gente tem que olhar. Acendeu a luz. Não sei se é um transtorno opositor, se ele está me testando, se ele está construindo os limites dele, que foi o que a gente falou, até onde eu posso ir ou não. Explorando, né? Porque também, é isso que você falou, a comunicação não é só você falar, né? A criança, a gente comunica com a criança através desse olhar, através, né, da expressão facial. Então, tem várias formas de a gente comunicar, não é? E às vezes a gente está comunicando e não está atenta ao que a gente está comunicando. E essa criança pode também estar repercutindo essa comunicação nesse ambiente, né? Exatamente. Quando você fala dessa questão da intuição, né? O Daniel fala sobre isso no livro dele, que é O Poder da Mente. Ele chama isso de sexto sentido. Ele fala sobre isso, ele nomeia como sexto sentido. Esse que é o Mente Saudável, do Daniel Siegel. O Cérebro que Diz Sim. O Poder da Mente é um azulzinho, não é? O Poder da Mente, não sei se ele é azul, não tô lembrada se ele é azul. Porque aí aqui tem outro dele também, que é um autor, né, um escritor que eu recomendo muito. Ele fala sobre a parentalidade consciente, parentalidade consciente, né, o cérebro do adolescente, o cérebro da criança, e também tem essa disciplina sem drama, que é muito bom para quando a gente quer trabalhar essas questões, né, de parentalidade. São 4 dessa coleção que são maravilhosos. E esse aqui ele diz também o Cérebro que Diz Sim, que também é dele, né? Tem e o Mente Saudável, que também é dele, que ele fala muito sobre o mindfulness, né? Traz algumas coisas diferentes aqui. É um livro que ele é anterior a esses outros, né?
E tem esse poder da mente também. Eu li ele recentemente, é por isso que está bem, assim, latente quando Ah, você falou disso, porque ele traz muito o sexto sentido como a intuição, né? Como inconsciente. ele Ele tem um desenho nomeia, do cérebro azulzinho, a capa dele tá na minha cabeça, mas eu acho não que é tá lá no ele? consultório. Tô olhando aqui porque tem livro aqui e aqui. Aqui livro que não falta, não sei. Que delícia. Esse Disciplina Sem Drama ainda não li ele. Ele é muito bom. Ele é muito parecido com o da parentalidade consciente, né? Ele é bem congruente um com o outro, que é isso, é olhar essa disciplina, né? Se colocando no lugar do outro, de uma forma empática, de uma forma a se ver como agente transformador da relação parental, né? Nós, como pai e mãe, a gente tem o quê? A gente tem a responsabilidade que a criança não tem. Né? Então, de acordo com a maturidade ali que a gente já tem por conta da nossa idade, por conta de como está ali nosso cérebro, a gente traz essa responsabilidade que a criança vai na tentativa e erro, na experimentação, nas experiências, né? Para ir aprendendo e construindo seu repertório. Ainda não tem tudo isso já fortalecido com ela, né? Uhum. E a gente poderia falar assim, Yara, que a parentalidade consciente seria esse processo de autoconhecimento, de conexão, de atentar para as necessidades. Como que você nomeia, assim? Então, E acho que é exatamente isso. A gente tem as premissas, né, da parentalidade uhum, consciente. Então, de uma forma geral, parentalidade é a forma como você está educando, a forma como você é pai, os seus princípios, os seus valores. Então, ela já fala um pouquinho da sua autoconfiança, do seu autoconhecimento, de você com você mesmo, né? E consciente é a presença plena. É muito o mindfulness. Então, a gente não descarta mindfulness dentro da parentalidade consciente, que é o olhar sem julgamento, é ter uma uhum, mente de principiante, fazer como se fosse a primeira vez, é a aceitação, que muita gente acha que a aceitação é falar sim para tudo, e não. Muitas vezes, quando a gente aceita alguma coisa, aí a gente promove uma mudança, né, do estado sim. interior. Então, a parentalidade consciente é tudo isso, é um olhar, é um conjunto, né, de circunstâncias onde vai me fazer ficar mais presente comigo mesmo, para eu poder estar mais presente com a minha família, para eu poder ter essa escutativa, né, para eu poder Uhum. estar ali realmente num relacionamento verdadeiro, com coerência, com congruência de ações e falas, né? Muito importante isso, né? Por isso que quando a gente. Eu acho que isso tem a ver com o tema, né? Que eu coloquei, como transformar um ambiente familiar. Então, é justamente isso, né? A gente transforma um ambiente familiar, né? Iniciando por nós, pela nossa parentalidade, de forma consciente, né? De forma ali ativa no processo, de estar integralmente, né? Total ali, não é? Isso, a gente tem que estar total até pra gente, né? Então, no mindfulness, eu preciso me perceber, perceber o meu grau de agitação, o que está me deixando preocupado ou não, né? Para eu poder estar presente para o outro. Se eu não estou presente para mim, eu não consigo estar presente para o outro, né? Pode ser que eu ouça alguma coisa e haja com julgamento, né? E é muito importante a gente falar que não é falar sim, não é permissividade, não é passar a mão na cabeça, pelo contrário. Quando eu conheço os meus limites, eu consigo falar esse não com coerência. Não, filha, não aceito que você assista a televisão comendo. Eu quero que você coma na mesa para poder aprender quais são os alimentos que você está comendo. Quantas cores tem no seu prato? Quais são os sabores? Eu quero que você tenha atenção e eu quero que a gente converse nesse momento, né? Porque algo até que você trouxe, Bruna, a questão da obediência, né? Muitos pais falam, eu quero que o meu filho obedeça. É isso que eu quero. Né? E aí você fala, tá bom. E no futuro? Eu quero que ele gerencie a minha empresa, que ele tenha várias equipes, que ele seja um bom gestor. Tá, mas ele só está aprendendo a obedecer. Como ele vai conseguir gerenciar? Né? Será que não é melhor do que um filho obediente, um filho colaborativo? Que faça Uhum. parte da casa, que traga,
que seja ouvido, que traga resultados, ideias, né? Que se sente pertencente. E o senso de pertencimento, ele é fundamental, ele é como se fosse o solo na disciplina positiva, na parentalidade Sim. consciente, na parentalidade positiva, né? O senso de pertencimento é o que me faz querer estar aqui. Se eu acho que o que eu falo não vale de nada, ninguém está me ouvindo, ou algo assim que eu não tenho vontade de falar. Se eu entrego um Não sente relatório, vontade. se eu entrego uma tarefa, a criança faz uma tarefa em casa bonitinha, entrega para a professora nem olha. Qual é a vontade, o estímulo que ele vai ter de entregar a próxima vez? O quanto ele está sentindo que faz parte daquela dinâmica? Sim, que está integrando, né, aquele sistema, naquele ambiente. Como Sim. que isso é importante, né? Essa semana eu passei por um problema na escola do meu filho, justamente por isso, assim, ele não estava se sentindo pertencente na sala que ele estava. E aí ele trouxe essas queixas para casa, ele falou, a gente conversou sobre isso. E aí eu fui até a escola, né? E a gente trocou ele de sala. E como que foi importante, porque no dia que a gente trocou ele de sala, eu conversei com ele, perguntei o que ele queria, qual que seria as formas de resolver isso para ele, e aí ele falou, né, que uma das propostas seria a mudança de sala. E no dia que a gente trocou ele, a professora lá, a coordenadora trocou, ele chegou em casa super feliz. O astral dele modificou, a motivação dele modificou para fazer, né, os deveres, as lições de casa. E é justamente isso que você está falando, porque ele não estava se sentindo pertencente, né? Ele não se encontrou ali naquela sala, não se identificou com aquela professora. E o fato de não se identificar, de não se encontrar, né, estava trazendo uma angústia para ele. E como isso, depois que isso, ele foi envolvido, né, nesse processo de escolha, ele foi escutado, a gente buscou junto, né, a solução, a gente buscou junto entender o que estava passando, foi até a escola. E como que esse processo foi importante também, porque eu acho que houve um aprendizado grande, né, Com assim, certeza. ele participar do processo, dele perceber, de saber que ele foi escutado, que ele foi, né, que o que ele escolheu foi importante, né, ele se sentiu, de alguma forma, pertencente. Com certeza, ele colaborou com o próprio processo, né, de resolução de problema dele mesmo. Então, nesse Sim. momento onde ele faz parte, ele está aprendendo, a gente está ensinando, né? Ele está aprendendo a ser colaborativo, a participar, a tomar frente e não ficar só passivo. Então, a gente precisa realmente, assim, na minha interação com o meu filho, né? Qual é a minha participação? Estou ensinando ele a ser independente ou eu quero que ele seja mais dependente? Porque tem mães que querem que seja mais dependente. Tem que ver, Sim. não adianta você falar, faça isso para uma mãe que acha que é uma forma diferente que tem que educar, né? Quanto mais ela for fiel aos seus pensamentos, com maior peso vai ter as suas palavras, né? Se eu falo uma coisa e sinto outra, não tem legitimidade. Eu preciso trabalhar aquilo que realmente eu penso. E aí, a partir do momento onde você envolve, você vê seus valores, você traz tudo isso, você acaba incentivando, né, essas questões ali no desenvolvimento, na forma como ele lidar, na própria autoestima da criança, que é base, que a gente fala que é o solo da parentalidade consciente. Sim. O que você pode fazer de melhor para o seu filho é trabalhar a autoestima dele. O sentimento de capacidade, né, de confiança, porque está tudo envolvido na autoestima, né? Todos esses sentimentos aí. Eu queria que você falasse um pouquinho, Yara, sobre o comportamento e as necessidades em relação aos comportamentos, né? Como que a gente pode entender os comportamentos sobre o olhar das necessidades? Tá. Porque eu acho que também é uma das, né, que a disciplina positiva também traz para gente, né? Isso, o comportamento é o que eu consigo, né, entender naquela interação. Então, a criança, ela se comporta de uma determinada maneira, muito quieta, às vezes com muito medo. Ela se comporta o quê? Com palavras, com gestos, né? Então, o comportamento você pode ver através de uma postura talvez mais reativa. Você pode ver através das palavras que a criança traz. O comportamento, ele é fácil de ser visto.
Só que por Uhum. trás desse comportamento tem uma necessidade que não é tão fácil de ser vista. Que eu preciso de muito acolhimento, muito olho no olho, né? Exercer uma escuta ativa, o que realmente ele está querendo me dizer, pensar que tem algo ali, né, que ele quer me dizer e que pode ser que tem momentos que a gente entenda errado, né? Sim. Mas quanto mais você vai exercendo esse seu, né, dia a dia, essa parentalidade consciente, quanto mais você está presente para a criança, né, quanto mais você está presente para você, vai ficando mais claro entender essas necessidades. Um pouquinho que a gente pode contribuir da parte da psicologia é com a terapia cognitivo-comportamental, né, que é a visão, a metodologia que eu mais utilizo, né, no dia a dia. Eu utilizo a parentalidade consciente, utilizo o mindfulness infantil também, mas na terapia cognitivo-comportamental a gente entende que o que eu penso, eu sinto. E como eu sinto, eu faço. Então, o comportamento está no fazer. Você consegue ver o meu fazer, você não consegue ver meus pensamentos e nem o que eu estou sentindo com aqueles pensamentos. Você consegue ver a minha atitude de raiva, mas não que eu estou sentindo raiva, ou medo, ou tristeza, ou rancor, porque eu pensei que o meu amigo não queria mais ser meu amigo, né? Só que se eu penso, não, ele pode querer ser meu amigo, mas é porque a mãe dele não está deixando ele sair na quarentena. E a gente, por isso ele não pode vir na minha casa. Então, quando eu questiono os meus pensamentos, eu consigo mudar o meu comportamento. Quem só trabalha no comportamento, às vezes não é tão eficaz, porque essa necessidade, esse pensamento aparece de uma outra forma. Então, acessar os pensamentos dos jovens, das crianças, né? Ela é mais efetivo numa terapia, né? Hoje a terapia cognitivo-comportamental, ela é considerada uma ciência mesmo, né? Cientificamente comprovada, e ela tem bons resultados, né? Na interação ali de resultado mesmo, quando a gente vem com algum, né, diagnóstico, um psicodiagnóstico, onde a gente precisa de uma intervenção. E é por isso, porque eu consigo, analisando pensamentos, esses pensamentos vão causar outros sentimentos, emoções na criança, no adolescente ou no adulto, e ele vai mudar a sua forma de comportar, né? A sua forma de trazer aquele comportamento. Eu fiz um post essa semana falando sobre isso, né? O que a gente faz ou fala alimenta o que a criança sente, né? E isso, quando a gente alimenta o sentimento da criança a partir da nossa atitude, a gente reproduz um comportamento, a gente reproduz, e esse comportamento é que vai, em longo prazo, né, trazer todo esse repertório, vai ser a conclusão, né, do que a criança vai ser, né, ou do que esse adulto vai ser ou se tornar. Interessante você falar disso, porque eu fiz os balãozinhos lá falando, né, o ciclo disso, do pensamento, do sentimento e da ação, né, para a criança. E aí, quando a gente pensa nisso, é importante a gente pensar, né, porque até a primeira infância, né, a criança está muito na ação do cérebro reptiliano, né, Yara, assim, eles realmente vão agir, né, como um réptil, né, assim, eles vão ou fugir, ou paralisar, ou entrar em luta, né, porque são reações de proteção que as crianças têm, né. É um cérebro que não está maduro ainda, então ele tem a dessa reação, mas ele está passando por essa transformação. E a primeira infância, o que acontece na primeira infância, não fica na primeira infância. Não fica, ela se estende, né? E aí eu falo assim, porque aí, se a gente está construindo, se essa ação da criança, ela é, né, reptiliana, automaticamente essas emoções também vão ser construídas, né, a partir das nossas reações em relação a essa ação da criança, né? Que é muito imatura. E se a gente também age de forma imatura e não constrói essa base emocional junto com a criança, né? Como então que vai se formar esse córtex pré-frontal, não é mesmo? Assim, como que a gente vai trazer essa consciência, porque a gente precisa dela, né? Não é porque ela vai se finalizar no final da sua adolescência, né? Com 21, 22, 24 anos,
Não quer dizer que ela não precisa ser trabalhada, né? Sempre, não é assim? A gente precisa trabalhar esse sentimento, trabalhar essa consciência, porque é isso que você falou, né? Que a parentalidade traz muito pra gente. Estar mais consciente, estar mais atenta, né? Observar mais, fazer as coisas com mais atenção plena, né? Uhum. Para ser a base para essa formação, né? Depois que a gente fez o processo de mentoria, eu fiquei mais atenta a essa presença, sabe? Eu já tinha, assim, uma atenção para essa presença, mas eu fiquei mais presente. E uma coisa que ficou muito marcada para mim é que você falou assim, olha, sempre, tudo que vocês forem fazer com o filho, né, com as crianças, pensa que é a primeira vez que você está fazendo ou a última vez que você tem a possibilidade de fazer. E aí, toda vez que eu vou estar com meu filho, ou que ele acorda, ou que ele chega da escola, ou que a gente vai estar junto, eu falo, sempre penso, é a primeira vez que eu vou estar com, sabe assim, pensamento de estar com ele ali pela primeira vez, para trazer toda aquela sensação gostosa, toda aquela emoção, toda aquela presença que eu preciso para estar ali, né? Porque a gente, enquanto adulta, a gente vai vagando, né? Eu preciso de fazer isso, eu preciso de comprar aquilo, não é assim? E assim, né, quando a gente fala, né, vou dar um beijo de boa noite. É tão corrido que a gente vai lá, dá um beijo de boa noite. E se aquele fosse o último beijo de boa noite? Qual seria a sua entrega, a sua intensidade? Por que a gente não pode entregar mais? Não é tempo de qualidade, né? É mais importante a gente olhar para esse tempo de qualidade. Isso mesmo, como que isso é importante. A Carol colocou, não entendi sobre córtex pré-frontal. É porque o córtex pré-frontal, né, ele é fechado, ele é finalizado, a formação dessa parte aqui, né, do nosso cérebro, né, Yara? Que é essa parte aqui, ó, do nosso crânio, que é responsável pela consciência, né, para a gente estar presente, para esse olhar consciente, ou para racionalização. Quando a gente sente uma emoção e a gente pega essa emoção e transforma de acordo com aquilo que a gente vivenciou, ou a gente pode pegar essa emoção e falar, não, isso é um sentimento meu e isso é, talvez, da pessoa. Fazer essa distinção, né? Racionalizar aquele sentimento, ou trazer a consciência daquilo, né? O que isso é meu, o que faz parte de mim, o que faz parte do outro. E essa capacidade também, ele nos ajuda na impulsividade, né? Ao pensar e ao sentir, a criança age, né? E nós, enquanto adultos, podemos pensar, sentir e parar para racionalizar, para ter consciência, para então tomar uma atitude. Então, essa capacidade que o córtex pré-frontal nos traz. E isso é só depois de 20 anos, né, Yara? Pelas teorias, assim, o Daniel fala isso pra gente, né? Isso é formado só após, né, os 20 anos. Na verdade, a gente nasce com toda a formação, mas o amadurecimento vai acontecendo aos poucos, né? E aí, o córtex pré-frontal é onde tem as funções executivas. E aí a gente consegue manejar as emoções. Então, por exemplo, a gente tem a amígdala, que é bem no meio, que ela é uma parte onde tem o impulso mesmo, eu acho, por impulsividade. Sim. E eu consigo racionalizar através dessa maturação. Então, uma criança de 6 anos, na primeira infância, ela não tem ainda a parte biológica para conseguir esse autocontrole. Ela não consegue fazer uma escolha, por exemplo, Carol, com responsabilidade. A responsabilidade né? É até mais responsabilidade mesmo, porque para ela pode uma hora, mas não, então depois faz isso. Por isso que o jovem, quando tem 18 anos, você fala assim, mas você não sabia que não podia usar, né, tinha que usar camisinha? Sabia, mas na hora eu usei. Então ele vai mais pelo que ele está ali no momento do prazer do que pela responsabilidade, porque ele ainda não tem essa parte totalmente desenvolvida. Que se fala em torno de 24 anos. Então, né, quando a gente tem ali essa parte desenvolvida, a gente consegue ter escolhas com mais consciência, com mais responsabilidades, com essas partes, essas funções executivas mais elaboradas. Né? E a gente já entende as consequências, né? Essas funções já estão amadurecidas. As meninas colocaram aqui, ó, a dica da primeira ou da última vez muda como a gente relaciona com o outro.
outro. E a Cristine também colocou, importante, fazer como se fosse a primeira ou a última vez. Tão simples e tão complexo, verdadeiro. E faz a gente pensar e agir diferente. Boa ideia. Faz a gente estar presente. E eu acho que é essa a mensagem que a gente queria deixar aqui, né, Bruna? Isso mesmo. Sejam Isso. presentes para vocês, para sim estar presente para sua família. Isso mesmo. Obrigada, Yara. Foi ótimo, assim, essa presença. Eu adoro essa sua presença tão gostosa, me acalma. A gente já está no finalzinho, que vai, né? Já deu 1 hora, Carol, não sei se vai dar. Deu 1 hora. Deu tempo de eu responder rapidinho, ó. Então, como mãe, nosso papel é ajudar de que forma? Na primeira infância. A primeira infância, onde a gente vai trabalhar várias questões do desenvolvimento da criança. Não necessariamente questões mais complexas, mas onde ele vai trabalhar a psicomotricidade, o caminhar, o olhar com atenção, né? Então, a gente vai transformando e moldando valores, você pode trazer na primeira infância, né? Aquele livro que a gente mostrou, O Cérebro da Criança, traz várias dicas para você, Carol. Mas como, né, uma psicóloga aqui que preza pelo desenvolvimento infantil, eu falaria para você explorar o sistema sensorial, os 5 sentidos. Faça sua criança falar, ouvir o que ela fala, experimentar, degustar o que ela come, né? Olhar de uma forma diferente, ver as cores, ver as formas, ver o comportamento, sentir os cheiros, estar presente. Quanto mais você trabalhar o sistema sensorial com o seu filho na primeira infância, mais fácil ele vai se adaptar, ele vai ter ele vai ser mais adaptável pelas mudanças, pelas dificuldades na vida dele. Sim, o desenvolvimento emocional, né? Sentir, ouvir, falar, olhar, né? Como que isso prepara, né? Para a vida adulta. Que a gente precisa tanto, não é mesmo? Sim. Yara, eu queria agradecer pela sua presença, tá? Pela sua disponibilidade de tempo, de estar aqui, de falar para as mamães e de falar comigo também sempre, porque a gente sempre aprende, né? Quando a gente troca, a gente recebe, a gente doa, mas a gente também recebe, não é? Sim. Essa troca é muito gostosa. Muito gostosa. É algo que realmente fica, né? Eu que agradeço aqui a presença, o carinho, e eu espero ter sido útil, né, para os seus seguidores, para as mães que estão com você, porque olhar para a maternidade é algo muito, muito precioso. Então, eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, que estão olhando, né, para a sua harmonia familiar, porque não tem só mãe, eu estou vendo que a Isa está aqui, uma menininha fofa, linda, né? Olhar para a família, aprender que a gente pode trabalhar ali em harmonia, tudo isso é fundamental para o bem-estar, né, geral mesmo. De toda a família, né, para transformar essa família. Ah, que pena, chegou no final, o pessoal está agradecendo aqui. Então, obrigada, Yara, até a próxima. Obrigada, um beijo, um bom final de semana para todos. Obrigada para você também.